Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu favor sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor. O amor vence. O amor venceu na cruz do Calvário. Nós te louvamos, porque se nós estamos aqui é por causa do teu amor, por causa do teu favor, da tua graça sobre nós. E nós te louvamos e pedimos ao Senhor que este dia seja especial na nossa vida, um dia abençoado, em nome de Jesus. Eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Bom, vamos para o tema de hoje, reino. Então eu gostaria de convidar você a se concentrar e ouvir essa palavra. Vou dar um abraço aqui para o meu amigo Nicomedes Felício, lá de Governador Valadares. Participei do programa Balanço Geral com este meu amigo, lá de Governador da Rede Record. Participei com ele lá, ele me entrevistou. Grande profissional. É isso aí, meu amigo. Que o Senhor te abençoe, meu amigo Nicomedes. Em breve estaremos em Governador Valadares e quando eu tiver, me leva de novo aí no programa Balanço Geral da Record. Foi muito legal. Então vamos lá, amigos. Bom, a pergunta que eu faço hoje para nossa reflexão, a pergunta é a seguinte, e você me ajude. O que é o reino de Deus para você? Quais são as características desse reino? O que é o reino de Deus? O que é que você entende? O que é que você pensa em relação ao reino de Deus? O que é? Essa é a pergunta. O que é o reino de Deus? Você pode me responder? Qual é o seu entendimento em relação ao reino de Deus? Vamos lá. A Débora disse, o reino de Deus é um reino de amor, de serviço. A Luciane disse, amor, compaixão. A Rosana, um reino justo de amor, onde a paz é plena. A Ironilde disse, acho que deve ser um tipo de governo. A Rosângela colocou soberania, domínio, justiça, a paz, alegria em Deus. A Mônica Bonol disse de amor, de paz, de justiça, de salvação, justiça, paz. Vamos lá. É paz, amor e perdão. Joselino colocou, o reino de Deus está em nós. O que é o reino de Deus para você? A Ivete Oliveira colocou reino de amor. Kaline Barcelos colocou justiça, paz, alegria. Ivete, reino de graça. Vera Martins, onde só o amor prevalece. O Lucas Lima colocou, somos nós e tudo o que ele criou. Vamos lá, gente. O Tony disse, a casa de Deus. A Ju Conduru disse, misericórdia, paz, justiça, bondade, amor. Val Fernandes colocou um reino de amor. A Dani colocou, o reino de Deus é o meu lugar seguro, onde eu encontro alegria, paz e justiça no Espírito. Solange disse, está em nós. O Glauber colocou, onde Jesus é rei. A Beta disse, é estar sob a soberania do Senhor. A Fernanda Melo colocou, vida de obediência. Angélica, perfeição. Daniel Martino colocou, é soberania de Deus. Custódio Anália, igualdade. A Niraci Santos disse, o reino de Deus é tudo perfeito em amor. Enfim, que bom. A Cleide, minha amiga tão querida, Villanova, disse que o reino de Deus é um reino de amor e justiça. Muito bom, gente, muito legal a participação de vocês. Eu gosto muito de ler, de saber o que vocês pensam, o que vocês entendem sobre o reino de Deus,
Sempre é muito bom. É um reino de santidade, disse a Kátia, né? A Anelisa, outra amiga querida, disse que é um reino de amor e justiça. Enfim. A Teca, ela disse que é um governo sob domínio de Deus. Eliane disse, reino de Deus é inclusão. E aí vai. É isso aí, queridos. E aí podemos falar muitas coisas, não é verdade? Ok. Bom, gente. Bom, meus amigos. Eu não tenho dúvidas do seguinte, que Deus deseja transportar os homens do reino das trevas. O tema hoje é reino. Eu não tenho dúvida que Deus deseja transportar os homens do reino das trevas para o reino da luz. Não é verdade? Hoje nós estamos aqui. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa aqui importante. Uma coisa muito importante. Quando a gente fala sobre adoração, gente, adoração não se trata de um projeto pessoal, de uma igreja local. Não se trata disso. Ou então para um grupo específico de pessoas. Ah, os adoradores são os músicos. A gente sempre se refere aos músicos como os adoradores. E parece que a gente não faz parte desse grupo. Adoração, gente, não tem a ver propriamente com música. Adoração tem a ver com um projeto de Deus para a humanidade. Deus quer levantar numa nação um povo que o ame e o adore acima de todas as coisas, que o adore em espírito e em verdade. Deus deseja salvar o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Ele não veio esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega. Jesus veio para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. É um texto tão conhecido de todos nós. Por isso, gente, quando nós olhamos e percebemos o amor do Pai por cada um de nós, nós temos um desafio pela frente. E qual o desafio? Nós precisamos aprender a olhar as pessoas com o olhar de Jesus, como Deus as vê, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Este é o olhar de Jesus, não é um olhar acusador, de condenação, de acusação, mas é um olhar de amor, de bondade, de generosidade, de misericórdia, de compaixão. Tem muitos crentes que dizem, graças a Deus eu não sou como esses pecadores do mundo, graças a Deus eu não estou no mundão com esses pecadores. Gente, quando nós declaramos essas coisas, isso é falta de amor, isso é falta de compaixão, de misericórdia. Isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. Os fariseus, gente, eles eram os mais justos em tudo. Em tudo. Eles davam dízimo até do sal que eles comiam. Imagina só, para fazer uma comida. Eles pegavam uma quantidade de sal e eles separavam 10% dessa quantidade para oferecer a Deus. Toda a comida que eles faziam, tudo separavam 10%. Você imaginou? Eles eram muito corretos. Eu pergunto para você, você faz isso? Você dá o dízimo na sua congregação? Você separa o dízimo de todas as coisas na sua vida? Os fariseus eram assim. Eles jejuavam 2 vezes por semana, 24 horas. Você faz isso? Mas veja só, o que adianta, gente? O que adianta ser justo em nome da religião se não tivermos um coração cheio de compaixão e misericórdia? Então, essa religião sem compaixão é puro farisaísmo. E eu tenho entendido o seguinte, que diante disso que eu estou dizendo para vocês, amigos, nós não temos o direito de tratar as pessoas sem amor.
Eu e você não temos o direito de tratar ninguém sem amor. Isso é pecado. Quando nós não tratamos as pessoas com amor, nós estamos pecando diante de Deus. Porque Deus nos trata com amor. Deus nos perdoa. Deus tem sido misericordioso conosco. E nós não temos o direito de não perdoar as pessoas. Nós não temos o direito de não sermos misericordiosos com as pessoas. Nós não temos o direito de tratar as pessoas sem amor. Porque um dia eu e você fomos alcançados. Um dia eu e você fomos alcançados pelo amor e pela graça deste Deus bondoso. E hoje nós podemos dizer, somos novas criaturas em Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram lá atrás. E tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, gente, fomos alcançados pelo Evangelho da graça de Jesus. E agora que fomos alcançados, este Evangelho sai de nós e alcança outro. Percebe? Porque o que recebemos de graça, devemos também oferecer de graça. Jesus disse isso. De graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, versículo 8. O que a gente recebe de graça compartilhamos. E Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você, a mim, a todos nós. Deus quer nos usar para levarmos o seu reino e a sua glória a todos os lugares da terra. Mas o que é o reino de Deus? Eu quero ler um texto com vocês, 3 versículos aqui, de Romanos. Romanos no capítulo 14. Romanos 14, veja lá. Romanos 14, versículo 17. Que diz, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, diz o apóstolo Paulo. Mas o reino de Deus é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Até aqui. Li 2 versículos. Romanos, capítulo 14, versículo 17 e versículo 18. Anote aí. Romanos 14, 17 e 18. O que é o reino de Deus aqui? Paulo fala o que é o reino e as características deste reino. Quais são as características do reino de Deus? Quais são as características do reino de Deus? Mas para a gente entender o que é o reino, a gente vai por um caminho inverso. Antes da gente entender o que é, a gente vai pela negativa. A gente vai ver o que não é o reino. Porque Paulo faz isso. Porque ele começa dizendo o seguinte aqui, o apóstolo Paulo. Pois o reino de Deus não é. Ele vai pela negativa. Ele começa dizendo o que não é o reino. E depois ele diz então o que é. Então ele começa dizendo assim, o apóstolo Paulo. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que significa isso? O que Paulo está querendo dizer quando ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida? Paulo estava se referindo, gente, a uma nova mentalidade que as pessoas precisavam ter nesse novo reino. Jesus disse, palavras de Jesus, João 18, 36. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Em outras palavras, o que significa isso? Que o reino de Deus, gente, não está apoiado em coisas. O reino de Deus não está apoiado em interesses humanos. É isso que Jesus está querendo dizer. O reino de Deus não está apoiado nas coisas do mundo. O reino de Deus não está apoiado naquilo que agrada o homem, no que satisfaz o homem. Mas o reino de Deus está apoiado nas coisas que agradam a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e Jesus também. Quando Paulo diz assim, não é comida e nem bebida, que o reino de Deus não é comida e bebida, ele está querendo dizer
Em outras palavras, olha, o reino de Deus não está apoiado em coisas, não está apoiado nos interesses humanos, nas coisas deste mundo, naquilo que agrada a gente. E é muito bom aquilo, a comida e a bebida, como agrada a gente. Mas Paulo está dizendo, não é isso, o reino de Deus não está apoiado nessas coisas, naquilo que satisfaz a gente, mas está apoiado nas coisas que agradam a Deus. Então ele diz o que não é o reino de Deus. E aí a gente pergunta, então o que é o reino de Deus? E ele responde, o que é o reino de Deus? Você sabe, gente, muitas pessoas elas não sabem com que se parece o reino de Deus. Essas imagens dos filmes hollywoodianos, elas podem enganar a maior parte das pessoas. Aquelas cenas de batalhas, de guerras, né, de conquistas, estão longe de se parecer com o reino de Deus. Não é isso. Na verdade, essas cenas são o oposto de tudo aquilo que o reino de Deus significa. Por quê? Porque o reino de Deus, gente, não é definido pelas espadas. O reino de Deus não é definido por lanças, por armas, não, por catapultas, não. Mas o reino de Deus é definido por três características que Paulo diz aqui. Quais são? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é definido por três características, que é um reino de justiça, um reino de paz e um reino de alegria no Espírito Santo. Eu quero falar sobre essas três características com vocês. As três características do reino de Deus, segundo Paulo. Então ele começa dizendo que o reino de Deus é um reino de justiça. Gente, a grande causa que muitos de nós, cristãos, estamos angustiados é porque nós temos transformado o cristianismo em bênçãos e não em justiça. A base da vida cristã, meus amigos, a base da vida cristã não são as bênçãos. A base do cristianismo não é bênção, é a justiça. Sabe, a cultura evangélica, ela prega para nós, nos dias de hoje, a seguinte mensagem: quanto mais bênção você alcançar, mais satisfeito você estará. É isso que a gente ouve. É isso que a gente percebe na mensagem de muitas igrejas. Vá atrás de bênção. Vá atrás de bênção porque você será satisfeito. Mas o reino de Deus não é isso, gente. A verdade é a seguinte, é que quanto mais sede de bênçãos nós tivermos, mais frustrados nós ficaremos. Porque a base da vida cristã não são as bênçãos, é a justiça. E tem muita gente que só sabe pedir bênção, só sabe determinar bênção, exigir bênção e nunca estão satisfeitos. Vocês já perceberam isso? Entra num vício, algo maluco, que não satisfaz nunca. Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome de justiça, e eles serão fartos. Mateus 5,6. Mateus 6,33. Mateus 6,33, o que é que diz lá? O que é que Jesus diz? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você não deve buscar bênção em primeiro lugar. Jesus disse, ele dá dica para nós aqui, ó. Em primeiro lugar, a sua prioridade de vida não é buscar bênção. A sua prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ah, e as outras coisas? Aí Jesus responde, as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você não precisa correr atrás de bênção. É isso que Jesus está dizendo em outras palavras. Não corra atrás de bênção. Elas correrão atrás de você. Então fique tranquilo. O Pai está no controle. Ele sabe de todas as coisas. As pessoas mais felizes, as pessoas mais completas que eu conheço,
As pessoas mais satisfeitas que eu conheço não são aquelas que só sabem pedir e exigir bênçãos. As pessoas mais felizes que eu conheço são aquelas que dizem constantemente: Senhor, eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. Eu desejo que o Senhor cresça e eu diminua. Aí está a essência, queridos, aí está o segredo do Evangelho. Aí está o segredo do reino de Deus. Justiça, o que é que significa, gente? Justiça significa verdade, integridade, retidão. Deuteronômio 32, versículo 4, diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, ele é justo e reto. Amigos, Deus é um Deus de justiça. Ele não faz acepção de pessoas e por isso ele deu o seu reino para todos nós. Deus não é injusto e ele abomina aquele que é injusto, aquele que trata o outro com injustiça. Deus abomina. A Bíblia declara, gente, a Bíblia declara que os injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Quem é injusto não vai herdar o reino de Deus. Deus deseja compartilhar o seu reino a todos. Né? Jesus disse lá em Lucas 12, 32, Jesus disse: o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Gente, o tema principal de Jesus, enquanto ele viveu aqui nessa terra, o tema principal de Jesus foi: o reino de Deus é chegado a vós. Quando Jesus esteve na terra, ele não trouxe nenhuma religião, ele não pregou o cristianismo, mas ele falou sobre o reino de Deus. Muitos estão correndo atrás de uma nova revelação, muitos estão correndo atrás de uma nova profecia, de um novo mover. Mas a mensagem de Jesus era muito clara, era muito simples. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus não inventava nada, nada. Acredite, meu irmão, minha irmã, acredite. O reino de Deus chegou na sua vida, na sua casa, na sua família. O reino de Deus é chegado a nós. É chegado a nós o reino de Deus. Amém, gente? O reino de Deus é chegado a nós. Você faz parte desse reino? Hein? Você faz parte desse reino? O que é que você tem buscado prioritariamente na sua vida? O que é que você tem buscado prioritariamente na sua vida? É o reino de Deus, é a sua justiça? Hein? Olha só, quando a Bíblia fala de justiça, alguém até perguntou aqui sobre qual justiça, né? A Bíblia, quando menciona sobre justiça, fala de 3 tipos de justiça. Anote aí. A Bíblia fala sobre a justiça espiritual, a justiça moral e a justiça social. Essas 3 verdades, 3 aspectos da justiça é muito importante você ter em mente, né? A justiça espiritual é uma justiça baseada no amor, na graça, na misericórdia e no perdão de Deus. E essa foi a justiça que atuou na nossa conversão no processo chamado justificação. Ou seja, nós estávamos todos condenados pelos nossos pecados, tinha uma folha corrida de iniquidades e desobediência diante de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando a pessoa então agora ela crê no sacrifício de Cristo, Paulo, ele diz que ele risca o nosso escrito de culpa. Então, a justiça, quando a Bíblia fala de justiça, ela fala da justiça espiritual, ela fala da justiça moral, anote aí também, justiça moral, tá?
É a justiça do caráter. É uma pessoa que anda de maneira justa, digna, honrada, que anda nos caminhos do Senhor, que tem a sua moralidade pautada na palavra de Deus. Aos olhos da Bíblia, se você obedece à palavra de Deus, então você vive na trilha dessa justiça. Você é justo aos olhos de Deus. Mas a Bíblia também fala sobre a justiça social, que é a justiça que busca a libertação do homem de toda sorte de opressão. É a justiça de que nós temos, veja só, nós temos a justiça espiritual, a justiça moral e a justiça social. E Jesus disse, né, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede dessa justiça, porque serão fartos. Serão fartos. Então alguém perguntou e eu até respondi. Agora, alguém perguntou, mas o que seria essa justiça? Então, anote, 3 tipos de justiça. A justiça espiritual, a moral e a social. Segundo, número 2, anote aí, por favor. Segundo, o reino de Deus é um reino de justiça. Segundo, é um reino de paz. Reino de paz. Gente, o que significa paz? Paz significa tranquilidade, harmonia, ausência de conflitos. Shalom significa paz. Shalom. Quando a gente vai lá para Israel, os judeus eles dizem Shalom. É assim que eles se cumprimentam. E Shalom, o que significa? A gente fala paz, não é verdade? E claro que sim. Mas é muito mais do que apenas ausência de guerra. Shalom significa suprimento das necessidades, é fartura nos celeiros, é prosperidade, é longevidade, é saúde. É isso que significa Shalom. E a Bíblia diz, amigos, que o nosso Deus é um Deus de paz. Juízes 6:24, o Senhor é paz. Isaías 9:6, ele é o príncipe da paz. Jeremias 29:11, os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim que nós esperamos. E mais, João 14:27, Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, é a paz de Deus que Jesus deixa conosco. E Deus quer trazer paz ao seu coração nesta manhã. Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos em conflito com o Senhor por causa do pecado. O pecado nos afastou de Deus. Mas pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, de inimigos de Deus, agora fomos feitos amigos de Deus. E a Bíblia diz que justificados pela fé nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Então, o que é a verdadeira paz, amigos? A verdadeira paz é a reconciliação do homem com Deus. Por que muitas pessoas elas vivem sem desfrutar essa verdadeira paz? Tem muita gente que diz assim, nossa, eu não consigo viver essa verdadeira paz. Eu não consigo. Sabe por que as pessoas não conseguem desfrutar a verdadeira paz? Sabe por quê, gente? Porque elas não são resolvidas com a sua história de vida. São pessoas que vivem atormentadas com o seu passado. Elas vivem sem paz. É a pessoa que vive insatisfeita com tudo. Ela vive insatisfeita com os seus pais, com os seus irmãos. Ela não gosta do casamento, não gosta dos filhos, não gosta da família, não gosta do lugar que nasceu, não gosta da cor da sua pele, não gosta da situação financeira, não gosta da igreja, não gosta do pastor, não gosta de ninguém. É o tipo de pessoa amarga. Você conhece gente assim? Você conhece que não consegue desfrutar a verdadeira paz? E aí é nesse momento, gente, que entra um esquema do diabo, esquema diabólico. Por quê? Porque o diabo ele volta ao nosso passado e ele lembra a gente dos nossos erros antigos. Isso vai provocando uma angústia em nós e vai tirando a nossa paz.
vai tirando a nossa paz, e a gente quer voltar para o passado e tentar resolver as coisas passadas, e a gente não consegue resolver, porque não tem como, e aí alguns vão fazer regressão para ver se consegue mudar o passado, mas não consegue mudar o passado, porque a Bíblia diz que as coisas velhas passaram, e não há como nós escrevermos uma história que já foi escrita. O que aconteceu, aconteceu. O que foi, foi. Não tem como mudar aquilo que você viveu. Só existe uma maneira do seu passado deixar de ser uma nuvem negra que te acompanha pelo resto da vida. Só existe um jeito. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o Senhor do nosso passado, gente. Jesus é o Senhor do nosso ontem. E Ele usou dos nossos erros, né, do nosso passado, para nos ensinar. E para que hoje fôssemos plantados por Ele, para vivermos para a glória dEle. E uma vez que você se arrependeu dos seus pecados, você confessou diante de Deus as suas faltas, as suas falhas, os seus erros do passado, você então recebe uma promessa de Deus. Qual é a promessa? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, as palavras do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3:13, fazem sentido para a gente. Quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma vez eu falei aqui numa live, vou repetir, o que é que significa quando Paulo diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam? Ele não está dizendo para você passar uma borracha mágica na mente. Não é amnésia. Não, você só pode esquecer algo que aconteceu na sua vida se você tiver um acidente gravíssimo, tiver a doença, alguma coisa, uma amnésia, enfim, algum problema. Porque fora isso, gente, não tem como nós esquecermos do passado. Não é isso que Paulo está falando, de a gente passar uma borracha mágica. Até porque a memória que a gente tem é uma parte viva que está dentro da gente. Então você vai se lembrar sim das coisas boas que você viveu, e você também vai se lembrar das coisas ruins que você viveu. Os momentos fortes da sua vida você vai se lembrar. Aquele momento de muita alegria, você vai se lembrar. E o momento de muita dor, você vai se lembrar. Como esquecer, por exemplo, a morte de alguém que nós amamos? Como que a gente esquece isso? Alguém está perguntando qual é o tema de hoje. O tema de hoje é reino. Baseado em Romanos 14, 17 e 18. Como é que então, gente, como é que a gente pode esquecer as coisas assim? Sendo que a nossa memória é uma parte viva dentro de nós. O que Paulo está querendo dizer com esquecendo-me, ele está dizendo em outras palavras, dê um outro sentido, dê um outro significado àquilo que você viveu. É isso que ele está dizendo. E avance, vá para frente. É isso que ele está dizendo. Deus está em paz conosco, gente. Mas o homem precisa se reconciliar com Deus. É o homem. Deus está em paz conosco. O homem precisa se reconciliar com Deus, se voltar a Ele, se achegar a Ele, e então desfrutar da verdadeira paz. Porque a verdadeira paz a gente só encontra em Jesus. Ele é a paz. A paz tem um nome, e o nome é Jesus. Nós precisamos ir até Ele. É Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu tenho uma canção, uma música que eu compus alguns anos atrás, está no meu CD Teu Amor. Você até encontra também essa canção nas plataformas digitais. A música Teu Amor, o CD chamado Teu Amor, a música chama Doce Paz. Digita lá, Doce Paz, Ronaldo Bezerra. É uma música, uma letra minha que eu escrevi falando sobre paz. E o que diz a letra? Que é a minha composição. A letra diz assim: hoje tenho paz, suave luz do amanhecer,
presença que tira o temor, que sacia todo o meu ser. Posso descansar nesta paz que habita em mim. O mundo não pode me dar a doce paz de Deus. E aí depois o coro diz: doce paz não posso compreender. Doce paz invade meu coração. Doce paz transborda todo o meu ser. Preciosa, abundante presença de Deus em mim. A música Doce Paz, do meu CD Teu Amor. Você pode escutar, né? Inclusive até no YouTube deve ter também essa canção. Doce Paz, Ronaldo Bezerra. Ou então você pode escutar nas plataformas digitais. É a paz. O reino de Deus é um reino de paz. Primeiro, o reino de Deus é um reino de justiça. E segundo, que Paulo está falando, o reino de Deus é um reino de paz. E terceiro, o reino de Deus é um reino de alegria. Anote isso. Outra característica deste reino é um reino de alegria. O que é que significa alegria, gente? Alegria significa gozo, deleite, delícia, júbilo, prazer. O reino de Deus é um reino de alegria no Espírito Santo. A Bíblia diz que uma das porções do fruto do Espírito é a alegria. E essa alegria do reino de Deus não se encontra no mundo. A alegria do reino de Deus não se encontra nas coisas deste mundo. Foi aquilo que eu disse no início. Não está apoiado naquilo que agrada o homem. Não se encontra neste mundo. A alegria do reino de Deus não se encontra aqui, mas é no Espírito Santo. É no Espírito Santo. É no Senhor. Quando alguém recebe Jesus como seu Salvador e Senhor, quando alguém tem uma experiência profunda com Jesus, o seu coração é invadido por uma alegria sobrenatural, que está acima das circunstâncias em que a pessoa se encontra. Deus derrama uma unção de alegria e a pessoa se enche de ânimo, de força, de coragem, de esperança indescritíveis. É uma alegria, gente, que ninguém consegue tirar. É uma alegria que ninguém consegue roubar, nem as circunstâncias da vida. E nós precisamos entender nesta manhã que Deus é alegre. E Ele deseja que sejamos também alegres. Neemias 8:10, um texto que você conhece, o que é que diz? A alegria do Senhor é a nossa força. Veja, a alegria de Deus, ela renova a gente. A alegria do Senhor renova as nossas forças. Onde é que nós encontramos a verdadeira alegria? Aonde? Tem um endereço, a Bíblia dá um endereço. Anote aí, Salmo 16:11. Salmo 16:11. Aí está o endereço de onde você vai encontrar a verdadeira alegria. Porque a Bíblia diz, na presença do Senhor há plenitude de alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. Então onde é que a gente encontra a verdadeira alegria? É na presença de Deus. Não existe verdadeira alegria fora da presença de Deus. Não existe. As outras alegrias são passageiras, momentâneas. Mas a verdadeira alegria, que ninguém tira, a gente só encontra é na presença de Deus, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Agora, amigos, alegrar-se é mandamento. Alegrar-se é mandamento. Porque o Salmo 32, versículo 11, diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, disse o salmista. 1 Crônicas 16:10, 1 Crônicas 16:10 diz assim: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. E Paulo, em Filipenses 4, versículo 4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então alegrar-se é mandamento. E nós devemos nos alegrar em Deus, porque Ele é perfeito.
Ele é a fonte da alegria. Ele. Mesmo em meio às tribulações, nós devemos nos alegrar. 1 Pedro 4,13. Mas alegrem-se, diz o apóstolo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amigos, Deus tem nos chamado para uma jornada de alegria. Deus tem chamado a mim e a você para uma jornada de alegria. E nós não podemos permitir que as circunstâncias ou as pessoas roubem esta alegria. Por isso, nós devemos julgar diariamente o ambiente do nosso coração e optar por uma jornada de alegria. Olhe para a sua vida, para o seu coração. Julgue diariamente o ambiente do seu coração. E tome a opção de uma jornada de alegria. Às vezes nós pensamos que nós seremos alegres e bem-sucedidos se nós tivermos dinheiro, ou se nós morarmos numa bela casa, ou se nós comprarmos um carro de luxo. Mas quantas pessoas sem caráter, sem escrúpulos, indiferentes a Deus, têm o mesmo ou até mais do que isso? Será que são os bens materiais que caracterizam uma vida de alegria e sucesso, gente? Você sabe que não. Você sabe muito bem que não. Muitos, por trás de toda essa prosperidade, escondem uma vida de amargura e de grande tristeza. O dinheiro traz conforto, gente? Traz, claro que sim. O dinheiro traz conforto. Mas o dinheiro, ele traz a felicidade que nós buscamos? Não. A verdadeira alegria não está nessas coisas. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e não é feliz. E não é feliz. A verdadeira alegria está presente naqueles que têm o Senhor Jesus no coração, quer tenham dinheiro ou não. E nós precisamos entender que a alegria que está em nós, ela vai além dos problemas, além das circunstâncias, das riquezas deste mundo. Porque a nossa maior riqueza, a nossa maior alegria é o Senhor. Quando nós temos o Senhor, que é a nossa maior riqueza, nós temos tudo. Nada nos falta. E nada nos faltará. Por vezes, amigos, nós deixamos de viver esta verdadeira alegria porque nós estamos olhando para as circunstâncias. E nós não estamos confiando, não estamos descansando no Senhor. E quando nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, nós ficamos ansiosos. E a ansiedade, ela tira de nós a paz. Tira de nós a alegria. Mas nós precisamos nesta manhã crer que Deus está conosco, que Deus nos ama, que Deus tem promessas para a nossa vida e que Ele nunca vai nos abandonar. Deus tem e está no controle de tudo. Ele é Deus soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é o Senhor absoluto, como diz o cântico. Então confie no Senhor. Confie no Senhor, porque feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 40, versículo 4. Este é feliz. Gente, só o Espírito de Deus é capaz de transbordar a alegria do reino de Deus em nós. É só o Espírito Santo. Por vezes a tristeza vem, em verdade. A tristeza vem e ela dura uma noite, mas a alegria do Espírito Santo vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É verdade que a gente não sabe o tempo da noite de Deus, não é verdade? A gente não sabe o tempo, quanto tempo vai durar o problema que a gente está vivendo. Mas uma coisa a gente sabe, que chegará um momento que vai amanhecer e nós vamos nos alegrar na presença de Deus. Então alegre-se no Senhor, porque você é um integrante do reino de Deus. Você não está fora do reino. Você faz parte desse reino. O reino de Deus está entre nós. E eu quero concluir essa mensagem com vocês, para nós orarmos. Nós falamos sobre 3 aspectos importantes do reino de Deus. Sobre 3 características que Paulo fala lá em Romanos 14. O reino de Deus é um reino de justiça,
de paz e de alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não estará implantado só porque alguém disse que aceitou Jesus, mas quando ela se converte a Jesus e muda de atitude. E eu pergunto, você está disposto a mudar a sua vida para viver de acordo com os princípios do reino de Deus? Está disposto a abrir o seu coração e mudar a sua atitude para viver de acordo com os princípios do reino? Você quer ver o reino de Deus implantado? Então, decida hoje a receber Jesus na sua vida. Se você nunca fez isso, decida hoje. E se você já fez? Não, eu já abri meu coração para Jesus. Faça de novo. Faça todos os dias. Abra o seu coração, abra a sua vida para Jesus. E diga, Jesus, permaneça e não saia nunca. Se você já fez isso, procure viver a plenitude desse reino. Porque o apóstolo Paulo, sabe o que ele diz aqui no versículo 18? Sabe o que ele diz no versículo 18? Olha só, ele conclui então dizendo o seguinte: aquele que vive assim, aquele que assim serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e também aprovado pelos homens. As pessoas vão ver diferença em você. Você se torna agradável a Deus, aprovado por Ele e também aprovado pelos homens. Pergunto para você nesta manhã, você já faz parte do reino de Deus? Você tem vivido conforme essas características deste reino? Ou você tem buscado só os seus interesses? Que decisão você quer tomar a partir de hoje? O que é que você quer a partir de hoje? Qual é a decisão da sua vida? Nessa sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Hoje pode marcar na sua vida um antes e um depois. Sabia disso? Um antes e um depois. Se você tomar uma decisão, Deus vai te honrar. Você já faz parte do reino de Deus? O reino de Deus é chegado a vós. A mensagem de Jesus era simples. Ele não inventava, como eu comentei com vocês aqui. Ele não ficava inventando moda, como a gente vê em tantos lugares, uma invenção de tanta coisa dentro de igreja, que é uma coisa maluca. Jesus não inventava nada. A mensagem dele era simples e direta. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Fique com essa mensagem. Esta é a mensagem de Jesus. Esta é a mensagem. Simples e direta. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar em cima deste tema? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, porque Tu és maravilhoso. E o maior desejo que tem no teu coração, que há no teu coração, é transportar os homens do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus. Que é um reino, como nós vimos, é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Pai, nós queremos viver conforme essas características que nós vimos hoje. Nós queremos viver a plenitude deste reino. Nós estamos tão distantes disso. Por vezes nós não temos vivido uma vida de justiça. Não temos vivido em paz. E não temos vivido também uma vida de alegria no Espírito Santo. Somos egoístas, vivemos para nós mesmos. Falhamos quando agimos assim. Mas, Pai, nesta manhã, eu peço ao Senhor que transforme a nossa mente e transforme o nosso coração. E que a gente consiga entender estas verdades e viver nesta plenitude do Teu reino. Porque o Teu reino não é comida e nem bebida. O Teu reino não está baseado naquilo que satisfaz o ser humano, que agrada o homem. Mas o Teu reino está baseado naquilo que agrada a Deus. A Deus. E nós queremos viver para agradar a Deus. É um reino de justiça, de paz e de alegria. Pai, que neste dia, nessa sexta-feira,
os meus irmãos sejam invadidos aí com a tua paz, com a tua justiça, com a tua alegria. Cubra a vida dos meus irmãos, dê graça a eles, abençoa e fortalece, Senhor. Fortalece os meus irmãos, que eles, Senhor, sejam tocados por Ti, sejam abençoados pelo Senhor, onde eles forem, que a alegria do Senhor invada a vida deles, que a paz de Cristo, que sobrepassa todo entendimento, que a paz do Senhor alcance cada lar, cada relacionamento, cada vida, em nome de Jesus. Que a Tua justiça, Senhor, se faça presente na vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus eu oro, pedindo ao Senhor graça sobre eles, que eles tenham um final de semana muito abençoado por Ti, que haja provisão da Tua parte, que nada falte aos meus irmãos, que o Teu favor alcance cada um neste momento, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, eu oro e eu Te agradeço, porque eu creio que o Senhor sempre faz mais daquilo que a gente pede, porque o Senhor continua sendo bom, misericordioso, e a Tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu Te agradeço e eu Te louvo. Amém.